Vamos trabalhar, gente, a fermentação, certo? Dentro das perspectivas de como ela pode cair no Enem, como é que essa temática, fermentação, como esse processo metabólico, vejam bem, trata-se de um processo metabólico, não é uma via metabólica, então como a fermentação pode ser cobrada no Enem. Então, vamos comentar a respeito desse processo tão importante. Então, vamos lá. Fermentação, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos aprender um pouco, vamos revisar um pouco sobre um processo metabólico tão importante, ok? Vamos lá. Primeiramente, a fermentação trata-se de um processo anaeróbico, né? A fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, trata-se de um processo que não depende de gás oxigênio, processo anaeróbico. Geralmente acontece quando a célula se encontra em um ambiente hipóxico, ou seja, com pouco oxigênio disponível, ou até mesmo anóxico, sem oxigênio algum ali presente. Então, você tem um processo anaeróbico. Esse processo, ele tem duas etapas, certo? Tem duas etapas, vamos lá, a fermentação ocorre em duas etapas. Essas duas etapas, elas podem ser subdivididas em várias reações químicas, várias reações. Quais são essas duas etapas? A primeira etapa é uma etapa, gente, que ela é muito importante, é uma via metabólica muito importante, porque ela é comum a outros processos metabólicos. No caso, é a glicólise, ok? A glicólise é uma das etapas da fermentação, é a primeira etapa da fermentação, a primeira via metabólica da fermentação, mas também a primeira via metabólica da respiração celular aeróbica e anaeróbica. Outro detalhe, fermentação, apesar de se tratar de um processo anaeróbico, não é um tipo de respiração anaeróbica, justamente porque existem organismos diferentes realizando, existem etapas diferentes. Na fermentação, você só tem duas etapas. Na respiração anaeróbica, assim como na aeróbica, você tem três etapas ocorrendo: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Já na fermentação, você só tem a glicólise como primeira etapa, cuja ocorrência se dá no citosol, beleza? A glicólise ocorre no citosol. É prudente lembrar disso, é importantíssimo. E a formação do composto fermentado. Vou até colocar aqui, ó, formação do composto fermentado. Então, são as duas etapas da fermentação. Formação do composto fermentado é a segunda. Pessoal, tanto a glicólise ocorre no citosol, bem como a formação do composto fermentado também, né? Então, não tem mitocôndria envolvida aí no processo fermentativo. O processo fermentativo, ele é importante porque ele tem uma relação muito grande, né? Existem correlações, deixa eu colocar aqui, ó. Existem correlações do processo fermentativo com muita coisa bacana que poderia ser cobrada na prova, né? A fermentação, ela possui correlações. Opa, só um instantinho aqui, gente, que não ficou no ângulo da câmera, né? Deixa eu só melhorar isso. Ah, tá. Correlações que a gente encontra ao estudar a fermentação, né? Correlações. De novo, né? Deixa eu puxar para cá. Um probleminha aqui na câmera. Deixa eu só... Opa, pronto. Agora sim. Então, quais são as correlações que a gente encontra em se tratando de fermentação? Vamos lá. Pessoal, a primeira correlação é com questões envolvendo biotecnologia, né? No Enem, a gente pode ter questões de fermentação envolvendo aí biotecnologia, beleza? Biotecnologia. Em que sentido, Renato?
no sentido de produção, por exemplo, utilização de micro-organismos fermentadores que poderão produzir, por exemplo, biocombustíveis, né? Biocombustíveis. Então, na parte de meio ambiente, biotecnologia, meio ambiente, a partir do momento que eu estou trabalhando com um biocombustível, eu posso estar trabalhando com um combustível ecologicamente melhor, ambientalmente melhor, não necessariamente uma energia limpa, né? Esse lance de energia limpa, há de se ter muito cuidado quando se fala nisso, porque se eu posso suprimir a vegetação, eu posso desmatar, por exemplo, para cultivar cana-de-açúcar para obter o biocombustível, então tem todo esse processo, né? Sem contar que, queira quer não, existe uma liberação de CO2 para a atmosfera. A grande diferença é que esse CO2 que é liberado para a atmosfera, quando é queimado o etanol, por exemplo, ele volta para a planta a partir do momento que eu cultivo mais cana-de-açúcar para produzir. Então, eu estou utilizando a planta como sorvedor de carbono, né? Ela está absorvendo carbono de volta. Aquele carbono que foi liberado na atmosfera por meio da queima de biocombustíveis também. Não só combustíveis fósseis. Biocombustível, a fonte é renovável, né? A fonte, não é a energia que é renovável, é a fonte. Fontes de energia, no singular, renováveis, no plural, né? Então, cuidado com essas terminologias, porque isso pode confundir muito. São as fontes que se renovam. Então, eu posso ter fontes de energia no singular, renováveis. Quando eu falo isso, quando eu utilizo esse termo, aí, ó, fontes de energia renováveis, no plural, né? Ou eu posso ter também fontes renováveis de energia, ok? Fontes renováveis de energia. Então, esse termo é adequado, esse aqui também. Agora, o que é inadequado, gente, é quando a gente coloca fontes de energias. Né? Esse S aqui, ó, tá errado. Fontes de energias renováveis. Ou ainda quando eu utilizo, né, e é o nome de alguns cursos que tem por aí. Ah, fulano está fazendo um curso de energias renováveis. A energia, gente, ela vai sendo transformada, convertida em várias formas de energia. Então, isso aqui, ó, num texto, né, você já começa a observar que está colocado de uma maneira inadequada, beleza? Cuidado com isso aí. Você não vai precisar fazer prova discursiva, né, mas numa redação em que você precise falar um pouco sobre fontes renováveis de energia ou fontes de energia que são renováveis, né, as fontes, não a energia, aí é prudente analisar a forma como está sendo colocado, beleza? Vou até apagar isso aqui para a gente continuar. Isso aí pode ser uma das maneiras, né, pelas quais o Enem pode cobrar essa fermentação. O que mais, gente? Além disso, a gente pode encontrar a fermentação relacionada à fisiologia desportiva, como, por exemplo, quando a gente trabalha com contração muscular, analisamos a contração muscular em um atleta, por exemplo, que realizou uma atividade física extenuante, né? Então, isso aí pode estar relacionado à fisiologia desportiva, ao mecanismo de contração muscular, certo? A cãibra, que ainda é muito discutido, né? São muitos discutidos, são bastante discutíveis ainda, as causas da cãibra, né? Muitos falam em desidratação, perda eletrolítica, né? Mas também acúmulo de ácido lático, se bem que nós temos um mecanismo natural para evitarmos esse acúmulo de ácido lático, ele se chama ciclo de Cori, C-O-R-I, beleza? Então, biotecnologia, biocombustíveis, fisiologia desportiva, o que mais? Saúde da mulher. Como assim, Renato? Saúde da mulher. Pessoal, a microbiota vaginal, a microbiota feminina, do trato urogenital feminino, ela tem lactobacilos, né, os quais são capazes de produzir ácido lático, deixando o meio, né, o canal vaginal acidificado, a ponto de proteger a mulher contra a ação de micro-organismos patogênicos no trato urogenital. Tem muita coisa, né, relacionada à fermentação.
E vamos aos clássicos, né? Quais são os clássicos, né? As correlações mais comuns. As correlações mais comuns nós temos aí, por exemplo, produção de bebidas, em se tratando de fermentação alcoólica. Temos aí a fabricação de pães, né? Então, bebidas, pães, né? Massas em geral. Que mais? Iogurtes, quando se trata da fermentação láctea, queijos, vinagres, né? Queijos, vinagres, metano, né? Gás metano, fermentação metânica, gente. Tem muita coisa associada à fermentação, certo? Então, partindo aqui das correlações, né? Vamos mergulhar agora diretamente no processo, né? Como acontece o processo fermentativo. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui rapidinho, certo? O meu espaço aqui é pequeno, né? O enquadramento aqui é pequeno, então eu preciso apagar, mas espero que vocês tenham entendido nessa primeira parte. Vamos ao processo agora. Então, ainda falando de fermentação, vamos dar continuidade, certo? Vamos lá, gente. Então, ainda falando de fermentação, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Primeiro, né, vamos considerar uma fonte de matéria orgânica. Vamos considerar aí um carboidrato, como a glicose, certo? Existem vários tipos de carboidratos que podem ser fermentados, mas a gente usa, na maioria dos exemplos, a glicose, é o exemplo mais comum, certo? Então, temos aí a glicose, beleza? Pessoal, o que vai acontecer com essa glicose? A glicose, inicialmente, ela vai ser quebrada, certo? Ela vai ser quebrada, e ao ser quebrada, ela libera 2 ATP. Na verdade, ela produz, né, durante um processo, via uma via metabólica chamada glicólise, nós temos aí, ó, a produção de 4 ATP e o consumo de 2 ATP. O que me dá, gente, um saldo equivalente a 2 ATP, certo? Este aí é o saldo da glicólise. Durante esse processo, nós também teremos aqui a produção de 2 moléculas de uma coenzima muito importante, que é a coenzima NAD, né? NADH mais H+. Né? Teremos aí 2 moléculas dessa coenzima sendo produzidas, ok? 2 moléculas de NADH mais H+. Deixa eu ver se está... O foco está legal ali, deixa eu ver se está... Vou tentar aumentar a letra aqui para melhorar isso para vocês. Pessoal, então, ó, além disso, temos também a produção de 2 moléculas de piruvato, né? 2 moléculas de ácido pirúvico. Certo? E aí, gente, basicamente, depois que a gente tem a ocorrência da glicólise, que é essa aqui, o que vai ditar se a célula irá realizar a fermentação ou respiração aeróbica? Basicamente, a concentração de gás oxigênio, né? A concentração de gás oxigênio é quem vai dizer se a glicose vai acontecer, se a fermentação vai acontecer ou não. Supondo, considerando que estamos aqui em um meio com baixa concentração de oxigênio, vai acontecer uma fermentação. Então, vamos lá. Vamos considerar uma baixa concentração do gás O2, né? Uma baixa concentração de oxigênio. Gente, uma vez que há uma baixa concentração de oxigênio, observem que o ácido pirúvico, eu vou pegar, logicamente, né, eu vou trabalhar aqui com uma molécula por vez. O que eu fizer para uma molécula equivale para 2, né? Para essas 2 que foram produzidas. Então, vamos lá. No final, na contabilidade, a gente fala disso novamente. Então, a molécula do ácido pirúvico, o ácido pirúvico ele é basicamente um cetoácido. Como assim, Renato? É uma molécula que tem 3 carbonos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 carbonos. Tá aí o ácido pirúvico, certo? E aí, ele tem aqui, ó, a carboxila, né? C-O-OH, carboxila. Ele tem aqui, ó, um metil, né? CH3, que é o metil. E aqui nós temos
o grupo cetona. Então, o ácido pirúvico é isso aqui que vocês estão vendo, né? A moléculazinha dele, certo? Então, pessoal, vamos pegar essa molécula e vamos fazer o seguinte. Vamos supor que essa molécula ela está dentro de uma célula de uma bactéria ou de um fungo, ou dentro de uma célula muscular, por exemplo, e ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada lactato desidrogenase. O que essa enzima faz? A lactato desidrogenase é uma enzima que ela simplesmente reduz o ácido pirúvico. Bem fácil, bem simples. Você tem aqui, por exemplo, a ajuda dessa coenzima NADH que foi produzida aí durante a glicólise. Vamos pegar uma coenzima dessa, ó, uma somente, NADH mais H+, tudo bem? Opa, NADH mais H+. Pronto, aqui, ó. NADH mais H+. Essa coenzima vai entrar na reação e quando ela entra na reação, o que acontece com ela? Ela se oxida. E aí, para onde irão esses dois hidrogênios aqui, ó, em laranja? Esses dois hidrogênios aqui, eles irão para essa molécula. Então, o nosso desafio agora é replicar essa molécula aqui do ácido pirúvico com dois hidrogênios a mais. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu não alterei a quantidade de carbonos, permanece a mesma, 3. Então, vamos embora. Olha aqui, ó. 1 carbono, 2, 3 carbonos. Tudo bem? A quantidade de hidrogênio aumentou, ficaram 2 hidrogênios a mais, né? Então, vamos colocar aqui, ó, esse carbono aqui, ó, se a gente esticar, se a gente estender essa forma aqui, ó, o metil, ele vai ficar assim, né? CH3, certo? CH3. Os mesmos 3 hidrogênios que eu tenho aqui, tudo bem? Aqui eu tenho C-OH, que é o ácido, né? A carboxila. Então, eu posso muito bem mexer com o oxigênio que está aqui, o carbono do meio. No carbono do meio, eu tenho C-O. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso quebrar essa ligação aqui. Vou quebrar, inclusive, essa ligação aqui, ó. Certo? E vou fazer uma ligação simples com o oxigênio. Ah, Renato, mas o oxigênio ele não está com a valência completa, né? E o carbono precisa de mais uma ligação para completar sua valência. Pois bem, o que eu faço agora? Para completar a valência do carbono, eu coloco um hidrogênio aqui, ó. Para completar do oxigênio, eu coloco outro hidrogênio aqui. Pois bem, esses 2 hidrogênios aqui do NADH vieram para a molécula de ácido pirúvico. E aí, gente, eles geraram uma molécula aqui, essa molécula que vocês estão vendo, é o ácido hidroxipropanoico, mas ele é mais conhecido pelo nome de ácido lático. Então, o que acabamos de realizar agora foi a fermentação lática. E percebam que nessa fermentação nós temos 2 etapas. A glicólise, que eu acho que não está dando para ver aí por causa da lâmpada, glicólise, agora deu. Eu vou voltar, glicólise, certo? E aqui nós temos a formação do composto fermentado. Então, acabamos de sacar aí, ó, falar um pouquinho sobre a fermentação lática, beleza? Vou colocar aqui, ó, fermentação lática. Vamos lá. Fermentação lática. Muito comum, né, nos lactobacilos. Beleza? Então, vamos lá. Gente, ó, e a fermentação alcoólica, como é que ela pode acontecer? Vamos pegar a glicólise, já que ela é uma etapa comum a vários tipos de fermentação. Vamos ver o que acontece com a glicólise agora, né? Com o ácido pirúvico agora. Vamos considerar que esse ácido pirúvico ele vai passar agora por outras etapas, certo? Esse ácido pirúvico que vocês estão vendo aqui, ó, olha o que pode acontecer com ele. Ele pode, primeiramente, né, numa primeira reação, esse ácido pirúvico, gente, ele pode sofrer uma descarboxilação. O que é isso, uma descarboxilação? Perda de carbono, né? Podemos ter aqui uma perda de carbono, só que não é o carbono per si, é o carbono associado ao oxigênio. Então, a gente vai ter a perda de carbono sob a forma de CO2, né? Moléculazinha de gás carbônico sendo liberada aí. Gente, isso é de grande importância, porque durante a fermentação, o CO2 ele pode ser utilizado para quê? Para
aumentar, né, a estimular o crescimento da massa do pão. Isso acontece. A fermentação que ocorre no pão é fermentação alcoólica, não é lática. Já já a gente fala disso. Qual é o nosso desafio agora? Reproduzir essa molécula aqui, ó, o ácido pirúvico, reproduzir o ácido pirúvico com 1 carbono e 2 oxigênios a menos. Vamos lá, vamos fazer isso. Ó. Fica assim. Se eu tenho 1, 2, 3 carbonos, perdi 1, ficaram 2. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 carbonos. 2 carbonos. Certo? Perdi 2 oxigênios. Os hidrogênios eu mantive a mesma quantidade, ó, CH3. CH3, tudo bem? Aqui, C, dupla O. Dá para ficar com esse oxigênio aqui? Dá, porque tinha 1, 2, 3, perdeu 2, ficou 1. E aí, o hidrogênio, os hidrogênios eu tinha 3 aqui, ó, 3, mais 1 aqui na ponta. É só colocar o da ponta aqui, pronto, beleza. Então, acabamos de formar aí um produto. E esse produto qual é, gente? Esse produto aqui, esse produto é o etanol, aldeído acético, né? O acetaldeído. Se ligue nisso aqui, ó, C-OH, característica de aldeído, certinho? Então, tivemos aí uma descarboxilação. O que pode acontecer agora? Depois dessa descarboxilação, veja o que pode acontecer com esse etanol. É uma próxima etapa aqui no processo da fermentação alcoólica. Se a fermentação que a gente já está trabalhando aqui é alcoólica, você já supõe que teremos aqui a produção de álcool, de etanol. E é justamente isso que vai acontecer. Mas, para produzirmos o álcool, a gente precisa fazer o que com esse aldeído? Reduzi-lo ou oxidá-lo? Reduzi-lo com hidrogênios. De onde vem esses hidrogênios, Renato? Vem da coenzima NAD, NADH, né, produzida aí na glicólise. Então, olha para cá, ó. NADH mais H+, vai entrar na reação, vai sair oxidada, né, NAD+, e os 2 hidrogênios irão para essa molécula. Desafio agora, reproduzir a molécula do etanol com 2 hidrogênios a mais. É fácil. Repita, CH3, ó, CH3, carbono. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quem? OH. Vamos juntar o OH, ó, vamos juntar aqui, ó, vai ficar assim, ó, OH, hidroxila. Olha que legal, gente, eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado. Característica de quem? De álcool. E para completar a valência desse carbono, eu coloco aqui 2 hidrogênios. Ó. Um hidrogênio aqui e outro aqui embaixo. Né? Para a molécula ficar bonitinha, eu expando aqui a estrutura, para ficar legal. Pronto. Ó, colocando aqui o CH3. Né? Beleza. Nós temos aí, estamos diante do etanol. Né? Etanol. O álcool. Então, gente, na fermentação alcoólica, nós temos a glicólise, formando o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, em baixa concentração de oxigênio, ele será descarboxilado, gerando etanol, que é aldeído, e o etanol é reduzido pelo NADH, produzido na própria glicólise, a etanol, certo? Então, estamos aqui diante da fermentação alcoólica. Vou colocar aqui, ó, fermentação alcoólica. Tranquilo, né? Essa abordagem geralmente é feita para o aluno entender de onde vem cada átomozinho. Você acaba tendo uma visão completa do processo e você não se limita só a entender as aplicações, que realmente é o que cai. Mas às vezes o aluno se pergunta como é que esse processo aconteceu. Pessoal, existem vários tipos de fermentação. Tem muitos produtos aí no mercado que são oriundos da fermentação. Aquela vitamina C, o ácido ascórbico, né, em drágia, em cápsulas que a gente compra na farmácia, existem bactérias que fermentam um carboidrato, se não me engano, chamado sorbitol, uma substância, né, tem a sorbose, o sorbitol, que quando é fermentado gera o ácido ascórbico. Então, tem fermentações que produzem vitaminas, tem fermentações que produzem comidas diferentes. O chucrute, que é uma comida derivada do repolho fermentado, uma comida de natureza alemã. Você tem o saquê, que é uma bebida de arroz. Fermenta-se um carboidrato do arroz,
destila-se depois para obter o saquê. Cidra, que é uma bebida que vem da maçã. Os vinhos, né? A cerveja, que vem do malte de cevada ou de outros tipos de materiais amiláceos, né? Milho, arroz. Então, dá para fazer trigo, né? Dá para fazer muita coisa, muito tipo de fermentação. E aí você sabe que a matéria-prima básica é o carboidrato para fermentar. Isso é muito importante, gente, porque não há fermentação de lipídio. Os lipídios eles são metabolizados somente em condições aeróbicas, diferente dos carboidratos, ok? Vamos lá. Tem um tipo de fermentação que é muito discutido ainda se esse tipo de fermentação é uma fermentação. Por quê? Eu falei a vocês que a fermentação é um processo anaeróbico. Ocorre com pouco oxigênio disponível. Mas, né, tem um tipo de fermentação que, na indústria, ele é feito, esse tipo de fermentação, colocando-se, adicionando-se controladamente pequenas quantidades de oxigênio. Então, não é um processo plenamente anaeróbico, né? Chama-se fermentação acética. Só que tem um detalhe, se você for agora na cozinha da sua casa, agora não dá, né? Mas se você fosse, você pegaria, por exemplo, a embalagem do vinagre, você vai ver lá escrito no rótulo, vinagre de álcool. Ah, Renato, mas aqui em casa eu uso vinagre balsâmico. Beleza, mas o bálsamo, ele foi tirar o aceto balsâmico, esse vinagre, ele é um vinagre de maçã, porque deriva do suco da maçã. Ele é de vinho, ele é de framboesa. Ele vem de onde? De qual fruto foi extraído o carboidrato para fazer a fermentação alcoólica para depois chegar à fermentação acética. Então, é uma indústria que está crescendo muito, né? A indústria dos vinagres refinados. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa fermentação acética. Pessoal, tem bactérias, o gênero Acetobacter é o mais comum, que realiza esse tipo de fermentação, certo? Para termos o ácido acético, a gente tem que ter primeiro a fermentação alcoólica. Então, o que vai acontecer com esse etanol aqui? Vamos pegar o etanol, vamos focar nele agora, né? Vamos focar aqui no etanol. Vamos pegar esse etanol, vou fazer aqui uma via diferente, certo? Vamos pegar o etanol e olha o que vai acontecer com esse etanol. Até aqui é fermentação alcoólica, mas a partir daqui, a gente pode ter um processo um pouquinho diferente. Percebam, o gás oxigênio, eu vou colocar aqui, ó, gás oxigênio de forma controlada, meia molécula de gás oxigênio, gente, meio O2 é um O. Meio O2 equivale a um átomo de oxigênio, não é verdade? Quantitativamente, meia molécula de O2 equivale a um átomo de oxigênio, certinho? Vamos lá. Então, eu já sei que minha molécula de etanol ela vai ganhar, né, um átomo de oxigênio. Aqui, certinho? Uma coenzima vai atuar no processo, uma coenzima chamada coenzima Q, que é a ubiquinona. A ubiquinona, gente, a coenzima Q, eu vou representar aqui pela letra U, seguida da letra Q, certo? A ubiquinona, ela vai entrar na reação, certo? Ela vai entrar na reação, vai tirar 2 átomos de hidrogênio, pode ser esses 2 aqui do etanol, né? Ela vai ficar assim, ó, o QH2. O QH2. HH, né? O QH2. Certo? Esses 2 hidrogênios aqui, ó, que eu coloquei, são esses 2 aqui, por exemplo. Eu estou tirando, né? Então, a ubiquinona participa do processo e nós teremos aqui, basicamente, ó, qual é o nosso desafio agora? Reescrever essa molécula do etanol, certo? Aqui, com 2 hidrogênios a menos e um oxigênio a mais. Percebe? Vamos lá. Ó. 2 carbonos. Então, vamos colocar aqui 2 carbonos. Ó. Carbono, carbono. Certo? 2 carboninhos aí. Beleza? Aí está. Aí estão, 2 carbonos. Não alterou a quantidade de carbono. Hidrogênio, perdeu 2, né? Tinha aqui 3 com 2, 5. Vamos ficar só com 3, que vai perder 2. Ó. Então, CH3. CH3. H aqui e aqui também. Certo? Aqui é o grande lance, né? Eu tinha COH, na verdade vai ficar assim, ó, C dupla O,
C dupla O. O que eu posso fazer? Eu tinha 2 hidrogênios aqui, já foram, os 2 hidrogênios aqui, a ubiquinona, com a enzima que roubou, digamos assim. Eu ganhei um oxigênio, ó, meio O2, ganhei um oxigênio, está aqui. Então, eu vou pegar a hidroxila e colocar ela aqui, ó, para não ter mais problema e completar a valência. OH. Meus queridos, o que temos aqui? Esse aqui é o ácido acético, certo? Ácido acético. Deixa eu colocar aqui o nome. Ácido acético. Ácido etanóico, né? Ácido etanóico. Vou colocar aqui ácido etanóico. Ok. E aí, o ácido etanóico, né, conhecido também como ácido acético, é produto da fermentação acética. E essa fermentação acética, ela vem depois da fermentação alcoólica. Quando a gente observa aí, basicamente, isso aqui é basicamente o quê? Eu estou adicionando oxigênio e tirando hidrogênio. Eu estou oxidando o álcool. Eu estou oxidando o álcool para produzir esse ácido carboxílico. Gente, isso aí na química orgânica, quando você for estudar química orgânica, é muito massa, porque você começa a revisitar um monte de coisa, né? Você começa a entender, por exemplo, que quando a gente reduz um aldeído, a gente forma um álcool. Quando você oxida um álcool, você forma um ácido carboxílico. E a via inversa, Renato. Se eu por exemplo, reduzir um ácido carboxílico, eu produzo um álcool, por exemplo, né? Então, existem algumas... se eu oxidar o ácido, o aldeído, eu posso ter um ácido carboxílico também. Então, você tem várias possibilidades aí de reações, né? Então, só colocando aqui, ó, para a gente finalizar o processo, né? A explanação bem detalhada, bem bacana, ó, fermentação de que tipo? Essa última aqui, fermentação acética. Beleza? Então, eis aí, gente, os 3 tipos de fermentação para vocês darem uma olhadinha. Tranquilo? É assim que acontece, né, o processo fermentativo. Detalhe importante, neurônio não faz fermentação, porque o neurônio ele não tem a lactato deshidrogenase, que é o que ocorre, por exemplo, nas hemácias, né? As hemácias são células que têm o papel de transportar gás e oxigênio. Já pensou se a hemácia tivesse mitocôndria? Por quê? Porque todo o processo fermentativo ocorre no citosol, né? A mitocôndria é responsável pelo metabolismo oxidativo. Então, a hemácia, ao invés de transportar o gás e oxigênio, ela iria consumir para metabolizar alguns compostos. Então, a hemácia é um tipo de célula que obtém ATP, energia, por meio do processo fermentativo. Outro detalhe importante, uma característica da fermentação, é o seu baixo rendimento energético. 2 ATP apenas, o saldo. Produz 4, gasta 2, tem 2 como saldo em ATP. Então, a fermentação ela tem 2 características importantes. Baixo rendimento energético, baixo rendimento em ATP, tudo bem? Baixo rendimento. E ela tem isso aí baixo, né? O rendimento, mas ela apresenta um alto consumo de glicose, um alto consumo de substrato, gente, substrato, glicose. Diga aí, para você produzir 2 ATP na fermentação, você vai quebrar uma glicose. Se você quiser 4 ATP, você já quebra uma segunda molécula de glicose. Se você quer 6 ATP, você já quebra a terceira. Ou seja, você consome muito substrato para gerar energia na fermentação. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Ok, fermentação. Deu para entender essa parte de fermentação? Tudo bem? Mais uma vez está aqui, ó. Fermentação bem mastigadinho aí para vocês.